Muito bem. O tema de amaremos é ama, representado pelo radical mais a vogal temática. Bom, vamos falar agora dos processos de formação das palavras. Mas, na verdade, dois processos foram muito importantes na formação das nossas palavras, principalmente a origem grega e latina. Para dar um exemplo de um autor que usou tão bem essa ligação entre o erudito e o popular, eu não poderia deixar de citar um poema do nosso querido Ariano Suassuna, poeta paraibano. E ele diz assim, num de seus poemas da notável obra A Pedra do Reino: aqui morava um rei quando eu menino, vestiu ouro e castanho no gibão, pedra da sorte sobre o meu destino, pulsava junto ao meu seu coração. Para mim, seu cantar era divino. Quando ao som da viola e do bordão, cantava com voz rouca o desatino, o sangue, o riso e as mortes do sertão. Mas mataram meu pai. Desde esse dia, eu me vi como um cego sem meu guia, que se foi para o sol transfigurado. Sua efígie me queima, e sou a presa, ele, a brasa que impele ao fogo, acesa espada de ouro em pasto ensanguentado. Observem que o Ariano Suassuna, ao mesmo tempo que usa um vocabulário rico, culto, ele trata também de palavras muito simples, né? Muito simples de uso numa região como o sertão, de onde ele veio. Eu gostaria de explicar a formação desses processos, né, destacando algumas palavras desse poema que a gente vai citando ao desenrolar dessa aula. Mas vamos falar como é que se formaram as palavras na língua portuguesa. Como eu já falei, sua origem é principalmente do grego e do latim. Dois processos foram mais importantes. Foi o processo da derivação e o processo da composição. Depois surgiram novos processos, porque a língua portuguesa, apesar de algumas pessoas acharem que é uma língua morta, né, uma língua muito tradicional, é uma língua muito dinâmica. E a cada dia, novos vocábulos vão se incorporando ao nosso léxico. Muito bem, gente. Dois processos de formação foram os mais importantes. O processo da derivação e o processo da composição. Em que consiste o processo da derivação? Consiste exatamente em se ter uma palavra primitiva, as quais nós já explicamos como foram constituídas em seus elementos mórficos. O processo da derivação consiste em você ter uma palavra primitiva na língua e a ela você agregar elementos para formar novas palavras. Em alguns desses tipos de derivação, você nem precisa agregar novas palavras. Você simplesmente utiliza aquela mesma palavra num outro contexto, com outra classe gramatical, formando assim um novo sentido, consequentemente uma nova palavra. Muito bem. Vamos pegar o processo de derivação. Ele se divide em derivação prefixal, sufixal, prefixal e sufixal, parassintética, imprópria e regressiva. Então, na verdade, são 6 tipos de derivação que nós temos. A derivação prefixal, vocês já conhecem. Nós conhecemos quando exemplificávamos o prefixo, o processo, a composição da palavra, a constituição da palavra em relação aos seus afixos. Então, o que é uma derivação prefixal? É você ter uma palavra primitiva e agregar a ela um prefixo, formando assim uma nova palavra. Então, se pegarmos novamente a palavra feliz, você vai ter uma nova palavra agregando o prefixo infeliz. A derivação sufixal, a palavra nova que se forma pela agregação ou o agregamento de um sufixo à palavra de origem. Então, nós temos assim, felizmente ou felicidade. O que seria a derivação prefixal e sufixal?
seria exatamente aquela palavra primitiva em que você pode agregar de forma não simultânea, ou seja, separadamente em momentos diferentes, um prefixo e um sufixo, formando uma palavra que tem como elementos mórficos prefixo, radical e sufixo. Seria o caso de deslealdade, infelizmente, infelicidade. Por quê? Se você desagregar qualquer um desses elementos, a palavra existe na língua. Então, se você tem a palavra primitiva, que é o adjetivo leal, e você desagrega o prefixo des, você tem na língua portuguesa o substantivo lealdade. Se você desagrega o sufixo dade, você também tem na língua portuguesa o adjetivo desleal. Se você desagrega os dois, você tem a mesma palavra primitiva, leal. É diferente da derivação parasintética, o quarto tipo de derivação. O processo da derivação parasintética consiste em você agregar a palavra de origem, um prefixo e um sufixo. Só que isso ocorre de forma simultânea, ou seja, ao mesmo tempo, de modo que não dá mais para desagregar. Porque se isso ocorrer, a palavra não existe na língua portuguesa. É o caso, por exemplo, do verbo anoitecer. Se você desagrega o prefixo a, você não tem na língua portuguesa o verbo noitecer. Se você desagrega o sufixo ser, você não tem na língua portuguesa o verbo ou a palavra à noite. E assim por diante. Temos ainda os tipos de derivação imprópria e regressiva. Como é que se dá a derivação imprópria? No poema do Ariano Suassuna, nós vimos o verbo cantar, só que de maneira substantivada. O que é um verbo substantivado? Ele diz, o seu cantar. Olha só, eu conheço o verbo cantar, não é? Quando eu posso flexioná-lo. Mas se eu coloco um substantivo antes, o seu cantar, aliás, se eu coloco um artigo antes, eu substantivei esse verbo. Eu criei uma nova palavra apenas mudando o seu contexto. Mudei a classe gramatical, substantivando esse verbo. Então, que fique bem claro, a derivação imprópria se dá sempre pela substantivação de um verbo. Você tem, eu posso empregar, o meu cantar hoje é mais triste, né? Assim era o amar naqueles tempos de infância. Assim era o amar. Então, você tem o verbo amar substantivado. Isso é a derivação imprópria. A derivação regressiva se dá também pela substantivação de verbos, só que com redução de elementos mórficos da palavra de origem. Você tem, por exemplo, o verbo cantar, mas eu tenho o canto. Então, dessa forma, você tem uma palavra nova que aconteceu pela redução de elementos mórficos da palavra de origem. O que caracteriza a derivação regressiva é exatamente isso. Você vai reduzir as desinências verbais e o final dessa palavra vai ser sempre pela terminação em A ou O, átonos. Então, eu tenho o verbo vender, mas eu tenho a venda de produtos alimentícios. Eu tenho o verbo cantar, mas eu tenho o canto dos pássaros. Dessa forma, eu tenho aí a derivação regressiva. Esse é o processo mais importante na formação de novas palavras do nosso léxico. O outro processo também tão importante quanto é o processo da composição. Em que consiste? Consiste em você ter palavras primitivas e uni-las, compô-las, formando uma nova palavra. Existem dois tipos de composição, aglutinação e por justaposição. O que é o processo de aglutinação?
aglutinar, significa juntar pedaços onde há a perda ou a mudança de fonema. É o caso de planalto. Você tem plano alto. Quando você formou a palavra planalto, perdeu-se um fonema, perdeu-se um som de uma letra. O processo de composição por justaposição ocorre quando, ao juntar as duas palavras de origem para formar uma nova palavra, não há perda de fonemas, não há modificação de sons. Os outros processos seriam as onomatopeias, que são palavras que imitam os sons dos seres, das coisas em geral. Seria o atim, o bum, o au, o bé e assim por diante. Outro processo que vale lembrar aqui são as abreviações e os hibridismos. As abreviações são aquelas novas palavras que nós usamos com o sentido, com a função principal de reduzir. Então, é PT para Partido dos Trabalhadores, TV para televisão e assim por diante. Os hibridismos, na verdade, trata-se, de vários tipos de palavras que nós temos que são formadas somente por radicais de origens diferentes. Vou dar um exemplo bem simples. A palavra bicicleta é formada por 3 radicais de idiomas diferentes. Você tem bi, que é latim, você tem ciclo, que é grego, e você tem eta, que é francês. Então, a palavra bicicleta não tem nenhum outro elemento mórfico diferente. São 3 radicais de origens diferentes. Isso é a essência da compreensão do nosso léxico, das palavras que formam o nosso léxico na língua portuguesa, gente. E é muito importante, a gente enriquece bastante o vocabulário e, por consequência, a compreensão de textos mais densos.